بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Todos os louvores são para Allah. Nós o louvamos, a Ele pedimos ajuda e a Ele pedimos perdão. Pedimos proteção a Allah contra o mal de nós mesmos e das nossas más ações. Aquele que Allah guia, ninguém o pode desviar. E aquele que Ele desvia, ninguém o poderá guiar. E testemunho que não existe nenhuma divindade com o direito de ser adorada, exceto Allah, o único, sem parceiros. E testemunho que Muhammad é o seu servo e mensageiro. Isto dito, continuamos a tradução desta exortação intitulada Sakaratul Maut, Adhabul Qabri wa Na'imihi wa Mashahidu Yawm al-Qiyamah, a agonia da morte, os castigos e os prazeres na sepultura e as situações do dia da ressurreição, do autor Al-Allamatu Al-Sheikh Zayd Al-Madkhali Rahimahullah. E na aula de hoje iremos traduzir, bi'idhnillahi ta'ala, ou melhor dizendo, terminar o hadith que foi iniciado nas aulas anteriores, que é, como dissemos inicialmente, é um hadith que é longo, então foi necessário de o traduzir em várias aulas. Então, na aula de hoje iremos, bi'idhnillahi ta'ala, terminar a leitura e a tradução deste hadith. E na aula anterior iniciámos e não terminámos a descrição do profeta sallallahu alaihi wasallam da situação da morte do defunto descrente. Ou melhor dizendo, da morte do descrente. Ou, numa outra versão, do perverso. Então, na aula anterior iniciamos a descrição da morte do descrente e, noutra versão do hadith, da morte do perverso. Então o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, disse, então começo por ler em árabe e depois traduzo bi'idhnillah. فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ها لا أدري فيقولان ما دينك فيقول ها لا أدري فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول ها لا أدري فينادي مناد من السماء أن كذب فأفرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلعه ويأتي رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوك أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول من أنت فوجهك وجه الذي يجيء بشر فيقول أنا عملك الخبيث فيقول ربي لا تقم الساعة. Então, o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, continua na descrição da situação do defunto descrente e, como dissemos numa outra versão, do defunto perverso. Dizendo, nesse momento, quer dizer, no momento, como dissemos na aula anterior, e foi aí que terminámos a última aula, que é que logo que o defunto é enterrado, é colocado na sua sepultura, houve o ruído das sandálias daqueles que o enterraram. Houve o ruído das sandálias daqueles que o enterraram. Houve as sandálias
se afastarem dele, retornarem às suas vidas mundanas. As pessoas retornam às suas vidas mundanas e deixam atrás deles este defunto no cemitério, enterrado. Este defunto que vai iniciar a vida do além. E esta etapa na sepultura é a primeira etapa da vida do além. Então, nesse momento, chegam a ele, e estamos a falar do defunto descrente, e numa outra versão, como dissemos várias vezes, do defunto perverso. Nesse momento, chegam dois anjos. Chegam a ele, a este defunto perverso ou descrente, chegam a ele dois anjos, gritando e o repreendem. Chegam a ele dois anjos que estão a gritar, que o repreendem. Isto é, vêm a ele a gritar, o repreendem o defunto que foi enterrado, que foi colocado na sua sepultura, e o sentam. O defunto é sentado na sua sepultura. Este defunto descrente é repreendido e é sentado na sua sepultura. E estes dois anjos o questionam dizendo: quem é o teu Senhor? Esta é a primeira questão. Quem é o teu Senhor? Então ele, isto é, o defunto descrente, diz: não sei. Eles, os anjos, lhe dizem, ou melhor dizendo, o questionam novamente. Uma segunda questão, dizendo: qual é a tua religião? Então ele responde: não sei. A mesma resposta que a primeira. Não sei. Não sabe quem é o seu Senhor e não sabe qual é a sua religião. Depois os anjos lhe fazem uma terceira pergunta. Lhe dizem novamente: que dizes tu deste homem que vos foi enviado? Que dizes tu deste homem que vos foi enviado? Então o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam diz, sem conseguir se recordar do seu nome, os anjos lhe dizem. Então reparem aqui que este defunto descrente ou perverso não se consegue recordar deste homem que foi enviado à humanidade. Então os anjos lhe dizem: é Muhammad. Ele dirá então: não sei. Ouvi as pessoas dizerem isso. Ouvi as pessoas dizerem isso. Então, os anjos vão questionar este defunto acerca do seu Senhor, da sua religião e do seu mensageiro, deste homem que foi enviado à humanidade. E como sabemos todos, Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi enviado à humanidade, aos anjos, aos homens e aos génios. Foi enviado a todos. Então este defunto não se recordará do seu nome. Então os anjos lhe dirão que é Muhammad. Então este defunto dirá: não sei. Ouvi as pessoas dizerem isso. Quer dizer que este defunto dirá que ouviu as pessoas falarem de Muhammad e dizerem que é o mensageiro de Allah, mas não o fez. Mas recusou de o fazer. Depois o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam continua descrevendo a situação do descrente logo que morre, dizendo:
Então, os dois anjos lhe dirão, não soubeste nada, nem leste nada. Dizem a este defunto que ele não soube nada e não leu nada. Não soube e não leu. Não soube e não leu. E vemos aqui a importância da procura do conhecimento, de procurar aprender, a fim de praticar. A fim de praticar. Pois o conhecimento, a ciência benéfica islâmica, o seu resultado, os seus frutos, são as ações, são as obras, são as ações piedosas, que serão, bi'idhnillahi ta'ala, a causa para que a pessoa entre no paraíso. E para que Allah subhanahu wa ta'ala faça misericórdia aos seus servos. Então vejam aqui, os dois anjos dizem a este defunto descrente: não soubeste nada, nem leste nada. Então vemos aqui a importância de saber e de ler. Depois o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam continua dizendo: aí, nesse momento, uma chamada do céu ressoa. Nesse momento, uma chamada do céu ressoa. Diz que é: o meu servo mentiu, espalhem por baixo dele uma camada de fogo e abram-lhe uma porta que dê sobre o inferno. O meu servo mentiu, espalhem por baixo dele uma camada de fogo e abram-lhe uma porta que dê sobre o inferno, de onde lhe virá o calor ardente do inferno. Ele será comprimido pelos muros da cova da sua sepultura, ao ponto que as suas costelas se cruzam. Ao ponto que as suas costelas se cruzam. Nesse momento, vem ao seu encontro, isto é, vem ao encontro deste defunto descrente, um homem horrível, muito mal vestido e com um mau cheiro. Este homem diz ao defunto: vim-te anunciar a má notícia da angústia. Vim-te anunciar a má notícia da angústia. Este é o dia que te foi prometido. Este é o dia que te foi prometido. Então o defunto o questiona. O defunto questiona este homem horrível, mal vestido e com um mau cheiro. O questiona-o dizendo que Allah te anuncia a má notícia. Quem és tu? Que Allah te anuncie a má notícia. Mas quem és tu? Pois o teu rosto anuncia imediatamente más coisas. Pois o teu rosto anuncia imediatamente más coisas. Então o homem lhe responde: sou as tuas más ações. Sou as tuas más ações. Este homem horrível, mal vestido e com um mau cheiro, são as más ações deste defunto descrente ou perverso. Sou as tuas más ações, e juro por Allah que não te conheci senão lento e reticente na obediência a Allah, mas apressado e decidido a lhe desobedecer. A desobedecer a Allah. Então, que Allah te retribua, pelo mal. Quer dizer que a retribuição deste defunto descrente será o mal. Depois, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam diz, depois disso, um ser surdo, cego e mudo será designado
para o atormentar. Quer dizer que este defunto será atormentado por um ser que é cego, surdo e mudo. Este ser não ouve, não vê e é mudo. Este ser será designado para o atormentar, para atormentar este defunto. E este ser segura na sua mão uma barra de ferro. Segura na sua mão uma barra de ferro tão potente que de uma só pancada reduz uma montanha a pó. Esta criatura o espancará. Esta criatura espancará este defunto descrente ou perverso de uma enorme pancada que o reduzirá a pó. Depois será ressuscitado este defunto, depois de ter sido espancado e de ter sido reduzido a pó, será ressuscitado e espancado novamente por este ser surdo, cego e mudo. E cada vez que será espancado, será ressuscitado e espancado novamente. E cada vez que será espancado, este defunto dará um grito. Este defunto grita a cada vez que é espancado. Cada vez que é espancado, dá um grito que todo o universo ouvirá, exceto os homens e os gênios. Depois disso, lhe será aberta uma porta do inferno. Depois disso, lhe será aberta uma porta do inferno. Lhe será aberta uma porta do inferno e um estufamento do inferno lhe será preparado. Quer dizer que um estufamento na sua sepultura será preparado e este estufamento, esse estofo, será um estofo do inferno. Allahu musta'an. Então o descrente começará a gritar. Este descrente gritará dizendo: ó meu Senhor, faz que a hora da ressurreição nunca chegue. Ó meu Senhor, faz que a hora da ressurreição nunca chegue. Aqui se termina a leitura e a tradução deste hadith extremamente benéfico e importante para qualquer crente. Depois de ter mencionado este hadith, o Sheikh, o autor deste livro, Sheikh Zayd al-Madkhali, rahimahullah, disse: cada muçulmano e cada muçulmana deve aprender este hadith. Então esta é a recomendação do Sheikh Zayd, depois de ter mencionado este hadith no seu livro. Diz que cada muçulmano e cada muçulmana deve aprender este hadith e ponderar e meditar no conteúdo deste hadith, meditar nas informações que são dadas neste hadith acerca da enorme recompensa prometida às pessoas do bem, aos virtuosos, e do enorme castigo dos descrentes e dos perversos e dos desobedientes. Então aqui Sheikh Zayd mencionou a enorme recompensa dos piedosos, das pessoas virtuosas, daqueles que fazem o bem, daqueles que se submetem a Allah subhanahu wa ta'ala, daqueles que cumprem as obrigações consoante as suas capacidades e que se afastam das proibições, que obedecem a Allah subhanahu wa ta'ala e que obedecem ao mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa sallam, que estão submetidos. E ao mesmo tempo, neste hadith, meditamos no enorme castigo dos descrentes, dos perversos e dos desobedientes. Aqui o Sheikh mencionou a situação dos descrentes,
dos perversos e dos desobedientes. Depois o Sheikh disse, e sem dúvida alguma que a pessoa sensata, e judiciosa, e que se lembra constantemente do conteúdo deste hadith, veramente esta pessoa preparará a resposta a cada pergunta que lhe será feita. Então aqui o Sheikh diz que a pessoa que é sensata, a pessoa que é judiciosa e que se lembra constantemente o conteúdo deste hadith, vai preparar a resposta a cada uma das perguntas que lhe serão feitas. E como vimos, cada servo que será colocado na sua sepultura, que será enterrado na sua sepultura, será questionado. Será questionado. E lhe serão feitas 3 perguntas. E como vimos no hadith, quem é o teu Senhor? Qual é a religião? E quem é o teu profeta? Quem é este homem que foi enviado? Que é Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, a pessoa que é judiciosa, que é inteligente, prepara a resposta a estas perguntas. E é importante de mencionar que a resposta a estas perguntas será feita pelos actos da pessoa, pelas suas ações, as ações que fazia na sua vida mundana, pela sua sinceridade, as ações, não só as ações feitas pelos membros do corpo, mas também as ações do coração, a sinceridade que tinha naquilo que dizia, naquilo que fazia e sobretudo naquilo no qual acreditava, a sua crença que está no seu coração. Então esta pessoa que é sensata, que é judiciosa, prepara a resposta às perguntas e fará tudo aquilo que poderá para se proteger do temendo teste e invocará e suplicará a Allah subhanahu wa ta'ala a boa orientação e o bom sucesso e a firmeza na vida mundana e depois da morte. Ficamos por aqui. Hada wallahu a'lam. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.